Pode continuar abrindo lá em Atos capítulo 2, versículo 40, a partir do versículo 42, amém? Quem já abriu, diga amém. A palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glórias ao nosso Deus pela sua palavra. Hoje eu vou reforçar mais um pouco aqui a agenda do encontro da célula, o cronograma do encontro da célula. E nós já falamos aqui, eu vou estar repetindo, o encontro da célula precisa durar, em média, 1 hora, irmãos. Como é que você pode dividir isso? 1 hora. 5 minutos de quebra-gelo, 10 minutos de adoração, 5 minutos aí de ofertório, 20 minutos para a edificação, 10 minutos para o evangelismo, vou estar falando um pouquinho sobre esse evangelismo aqui, e 10 minutinhos também para a cadeira da bênção. Eu não sei quantas células estão praticando isso, mas é algo muito importante que nós também vamos falar um pouquinho. E o engorda não tem tempo, amém? Mas também nós já conversamos sobre isso aqui. Você não vai ficar na casa das pessoas toda a vida, ok? Então, a gente orienta que seja aí meia hora do engorda, do lanche, da comunhão da célula. Vamos falar um pouquinho sobre o quebra-gelo. Antes de falar do quebra-gelo, alguns lembretes, tá? Para a reunião da célula. Sempre é bom que a gente coloque as cadeiras, os bancos, as banquetinhas, como vocês têm lá na célula de vocês, em forma de círculo. Por que a gente orienta a colocar em forma de círculo? Né? Para que não fique como a gente está aqui na igreja, a gente não tem como fazer em forma de círculo, não tem como, porque nosso espaço não cabe isso. Mas seria muito bom se pudéssemos. Então, na igreja não tem como, mas lá na célula você pode fazer isso, para que todos se vejam, para que todos possam estar ali interagindo uns com os outros, até mesmo no olhar. Então, é muito importante que seja em forma de círculo, apresente os visitantes quando houver, e também use uma forma de quebra-gelo, que é o que nós vamos ver aqui. Então, o quebra-gelo deve ser apropriado para o grupo, ou seja, ele não pode ser muito infantil, claro, se não for uma célula infantil, e nem ameaçador. Pode ser usado, sim, muitas vezes, em todas as células. O quebra-gelo não é um jogo de competição, amém? Nós não queremos trazer para a célula essa questão da competição. Não espere muito do quebra-gelo, vai ser sempre algo mais superficial, mas nunca o despreze. Use-o em cada reunião. Em todas as reuniões, nós precisamos fazer o quebra-gelo na nossa célula. Aí você pode até pensar assim, mas lá na minha célula todo mundo já se conhece. Olha aí para um para o outro aí da sua célula aí, vê se todo mundo já se conhece. Assim, lá na minha célula todo mundo já se conhece. Para quê que eu preciso fazer o quebra-gelo? Nós precisamos sempre estar preparados para a chegada de um visitante, irmãos. Amém? Se você já for para a célula achando que nenhum visitante vai, como é que fica? Se você está orando pela vida de alguém, se você convidou alguém, se alguém da célula, nem que seja uma pessoa convidou, você precisa esperar confiantemente, com fé, que vai ter visitante naquele dia na célula. Então, nós precisamos estar preparados, sim, com o quebra-gelo. O quebra-gelo também não pode ser muito prolongado. Então, precisa ser estourando 10 minutos, mas o certo é 5 minutos. Cuidado para que não pareça triste ou melancólico. Por quê? O quebra-gelo é a primeira coisa que você faz na célula, amém? Se você fizer um quebra-gelo melancólico, triste, vai colocar a célula toda para baixo logo de cara. E a gente não quer isso na célula. A
A gente quer o quê? Uma célula animada, uma célula avivada. Então, tome muito cuidado para que o quebra-gelo não seja melancólico. E faça um rodízio, né, deixando o irmão responsável pelo quebra-gelo em cada reunião. E isso também você tem que tomar muito cuidado, porque vai que o irmão é melancólico, né? Porque nós temos irmãos que têm esse tipo de temperamento. Então, às vezes tem alguém na sua célula que realmente ama fazer esse tipo de dinâmica. Explore mais aquela pessoa. Mas também dê oportunidade para outros. Se a gente não der, como é que a gente vai conhecer também a capacidade de cada irmão em relação ao quebra-gelo? Outra, permita sempre um testemunho novo no grupo. Isso também é um quebra-gelo. Seja positivo, tenha uma palavra de fé. Amém? Então, o quebra-gelo é muito importante, mesmo que a célula já se conheça muito bem. Pelo que eu falei, nós precisamos estar preparados para receber os nossos visitantes. Precisamos estar preparados para realmente recebermos pessoas novas. Momento da adoração. A adoração, oração, cânticos, a presença de Jesus, nós para Deus, nos oferecendo para Deus. Cada célula deve desenvolver um ambiente de adoração. Deus não apenas habita no meio dos louvores, mas Ele também age poderosamente ali no meio dos louvores. Então, o momento do louvor é muito importante no ambiente da célula. Então, o líder precisa ter intensidade no Senhor. As pessoas tendem a ser, muitas vezes, frias e superficiais. O líder precisa o quê? Ser exemplo de espontaneidade. Se o líder não fizer, o liderado também não vai fazer. Incentivando os irmãos a fazerem o mesmo. Então, o louvor normal em uma reunião segue mais ou menos isso aqui. Envolvimento, louvor e adoração. Precisa ter envolvimento das pessoas ali na hora do louvor. Faça tudo o mais suavemente possível. Inicie o período do louvor com músicas leves e conhecidas. Que às vezes você pega uma música lá de 1900 dinossauro para colocar, ninguém conhece, ninguém vai cantar. Então, precisa ser músicas conhecidas. Não tente atingir o clímax do louvor rapidamente. Não tenha medo de cantar um cântico ou mesmo um cântico mais de uma vez. Outra coisa, não espere por algo extraordinário para ministrar um cântico espiritual. Saiba quais os cânticos que levam ao clímax ou que a célula goste mais e aperfeiçoe-se neles. Use o coro das músicas, né? Porque geralmente a gente gosta mais dos coros, né? Que as pessoas gravam mais para chegar ao clímax. Procure ministrar o louvor e não apenas anunciar os cânticos. Ministre, né, o louvor. A gente tem um exemplo aqui na igreja. Ministre realmente. Providencie uma folha escrita com os cânticos ou a tela. Não adianta você levar um louvor para a célula, mas se as pessoas não têm como ler, não sabem, novamente, pensando no visitante. Então, nunca deixe de ter ou a cópia ou uma tela da música. Se não há nenhum músico na célula, o que você vai fazer? Vai colocar, se tem alguém que toca, né? A célula, cadê a célula daquele? Olha lá a célula daquele. Palmas para a célula daquele, gente. A célula daquele tem teclado. A célula daquele tem violão. Só está faltando o baterista, né? A célula daquele está cheia de músicos e ministros de música. Então, é uma célula que foi agraciada com essa questão da adoração. Mas se você não tem ninguém que toque, nem ninguém que cante, coloca lá a música lá na televisão e vai funcionar muito bem. Cante em voz alta com aspecto de confiança. Sugestão para preparar o momento da exaltação na célula. O período de exaltação da adoração não é feito simplesmente pela escolha das músicas mais tocadas no domingo à noite. É um momento muito importante que leva as pessoas da célula à comunhão com Deus. Então, ore antes de começar, busque inspiração em Deus. Precisa haver uma sequência lógica, algo, de repente, um canto que tenha a ver com a mensagem que foi pregada, aquilo que vai ser compartilhado, levando as pessoas do louvor para a adoração. Evite mudanças muito constantes de estilo. E a gente, cada célula tem sua realidade diferente, cada célula tem seu estilo. Então, isso também precisa ser colocado em consideração. Pense no período de 10 minutos. A exaltação, a adoração é muito importante no encontro da célula, pois abre os corações das pessoas para o quebrantamento e demonstração de necessidades. Então, o louvor precisa ter na célula.
ouça a voz de Deus e dispõe-se a mudar ou tirar a sequência ou música, se o Espírito Santo mandar você fazer. Muitas igrejas fazem também entrega nesse momento. Vocês fiquem livres também para fazer, no momento do louvor, fazer a entrega dos dízimos, das ofertas na célula. Lembre-se que o momento de adoração e exaltação não precisa ser exclusivamente com música, nem sempre precisa ser assim. Então, leituras de salmos ou textos inspirativos e orações também servem para fazer esse momento de adoração, mas realmente a gente usa muita música. Mantenha o controle do louvor, evite exortar o povo para ser mais expressivo. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos cantar mais alto, tá fraco. Né? A gente faz isso com as crianças, mas com os adultos, você não jantou hoje, não. Então, evite exortar o povo para ser mais expressivo, estimule e dê liberdade para as expressões físicas de louvor e considere sempre a espécie de reunião que você está dirigindo. Não pregue sermões entre cada cântico. É o momento do louvor. Não use o mesmo corinho em demasia, uma música, né? E não tenha medo do silêncio. E não prolongue demasiadamente o louvor. Amém? Então, o louvor ele é super importante no período da célula. Por isso que não pode ser de qualquer jeito. Ele precisa ser planejado e pensado e direcionado pelo Espírito Santo. A edificação da palavra, a aplicação da palavra de Deus, poder de Jesus, Deus para nós, compartilhamento, oração. Todas as coisas devem edificar a igreja. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Você pode abrir sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Depois nós vamos pular para o 17 e depois para o 26, tá bom? Amém? Você abriu aí? Amém, irmão? Você está aí? Você não jantou hoje, não? Vamos lá, então? Diz assim: pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 17 agora. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E o versículo 26, pulando lá para o versículo 26, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Quando nós nos reunimos em células, todo mundo tem uma palavra a dar. Todo mundo tem algo para edificar a vida do outro. Todo mundo tem algo para abençoar a vida do outro. Por isso que a gente se reúne em célula. Aqui no culto, você pode, no meio da mensagem, tem gente que faz isso, né, gente? Infelizmente. Fica no meio do culto comentando a mensagem com a pessoa do lado, né? Mas não deveria. Mas na célula você pode fazer isso. Você pode estar ali, é um momento que você vai estar falando sobre aquilo que foi pregado, aquilo que te edificou, aquilo que te fez crescer. Um irmão vai falar para o outro, e isso edifica. Por isso que esse momento é chamado de edificação. É para que nós venhamos a edificar uns aos outros através da palavra de Deus. Amém? Você entende isso? Uma boa palavra possui as seguintes características: paixão, praticidade, porque precisa ser uma palavra prática, humor, cheio de testemunho pessoal. Precisa também ser envolvente, preparação anterior, pelo amor de Deus, quem vai fazer edificação não pode pegar a folha de edificação e ler 5 minutos antes. Não dá, isso não é preparação. Precisa se preparar antes, orar, pedir a instrução do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Ilustração sempre é bom, ajuda as pessoas a entenderem melhor. Inspiração e motivação focalizada numa ideia principal, que já é a ideia do sermão. Vamos falar um pouquinho sobre evangelismo, que eu acho que é uma das coisas que mais a gente tem pecado e realmente tem menos feito. Evangelizar, amizade, propósito de Jesus, e é o Deus através de nós. Então, o evangelismo, a célula não pode ficar estagnada, ela precisa o quê? Você pode virar para o irmão da sua célula e falar isso para ele? A nossa célula não pode ficar
estagnada. Ela precisa multiplicar. Amém? Cada membro da célula precisa gerar o quê? Um novo membro. Ganhar e cuidar, é assim que a célula vai se multiplicar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre GE. Quem já ouviu falar sobre GE aqui na igreja? Muitas pessoas já ouviram falar sobre GE. Então, GE é um grupo de evangelismo. Pessoas de quem vou me aproximar, ou você vai se aproximar, com o objetivo de ganhá-las para Cristo, sem que elas saibam. Então, isso é o quê? Intencional. Você não vai chegar para a pessoa e falar, estou aqui porque eu quero ganhar você para Jesus, tá? Você não vai declarar o plano logo de cara, né, irmão? Então, são pessoas que você vai se envolver de maneira intencional para ganhá-la para Jesus. Então, a primeira coisa aí, se você quiser anotar, faça uma lista dos nomes de pessoas com quem você fala por mais de 1 hora por semana. Faz uma lista de pessoas, começa por aí. Quem são as pessoas que você fala, conversa por mais, durante 1 hora ou por mais de 1 hora por semana? Anota aí, João, Maria, Luísa, José. Vai fazendo lá a sua listinha. Invista no seu GE. Como? Ore por ele, jejue, visite-o, se interesse pelo que ele se interessa e esteja com ele sempre que você puder. Você anotou o nome daquelas pessoas que você fala com elas mais de 1 hora por semana? Agora você vai começar a orar por aquela pessoa, todos os dias. Vai jejuar por ela, vai visitá-la e vai se interessar pelo que ela se interessa. Então, é o quê? Intencional. Outra coisa, você vai compartilhar o nome dessas pessoas com as pessoas da sua célula. Porque são as pessoas da sua célula que vão ajudar você em oração. Assim como você também vai ajudar em oração as pessoas da sua célula também a ganhar o GS dela para Deus, para Jesus. Então, nós temos sido chamados por Deus para servirmos uns aos outros. Gálatas 5,13 está aí, diz o quê? Vocês podem ler? Então, nós temos que, antes o quê? Sermos servos uns dos outros pelo amor. Então, ao servirmos pessoas, seremos capazes de ganhá-las para Cristo. 1 Coríntios 9,19 diz o quê? O que Paulo está dizendo aqui? Para ganhar pessoas, o que ele fez? Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, no tempo do evangelismo, fale sobre o seu GE, sobre o seu grupo de evangelismo, aquelas pessoas que você anotou. E peça a sua célula para orar por essas pessoas, enquanto você prepara o quê? Estratégias para trazer essa pessoa para onde? Para a célula. Porque o objetivo é você trazer essa pessoa ou essas pessoas para a célula. Então, muitos crentes podem testemunhar que primeiro se converteram as pessoas. É o que a gente sempre tem dito. A gente primeiro ganha as pessoas para a gente, para depois ganhá-las para Jesus. Então, a comunhão foi a isca com que foram fisgados. Nós precisamos ser intencionais, senão a gente não vai ganhar ninguém para Jesus. Então, organize algo com a célula e convite o GE. Nós temos essa semana mesmo, que é uma semana evangelística. Para que serve a semana evangelística? Para evangelizar. Agora, como que você vai trazer um visitante se você nem tem orado por essa pessoa? Se você nem realmente tem se envolvido com essa pessoa? Então, nós precisamos ser intencionais, irmãos. Quando chegar no momento da célula evangelística, que é uma vez no mês, aquela pessoa já vai estar regada de oração. E a possibilidade dela não ir à célula quando você convidar vai ser mínima. Então, nós precisamos entender que a gente precisa ter estratégia.
Então, o alvo do evento Ponte, que é a nossa semana evangelística, é que as pessoas se sintam tão à vontade que desejem vir a fazer parte do grupo. Para isso, elas têm de ter o quê? Afinidade, sentir que possuem algo em comum com aquele grupo. Então, as pessoas gostam de estar com outras com as quais elas sentem afinidade. Amém? Evangelismo precisa ser intencional. Eu não sei como tem sido o evangelismo na célula de vocês, mas precisa ser intencional. E o engorda, conversas sadias, alegria, descontração, degustação, que a maioria gosta aí. Essa é a hora do partir do pão, que nós lemos lá em Atos. A célula precisa praticar o que a palavra ensina sobre comer juntos. De casa em casa, partiam o pão e tomavam as refeições com muita alegria. Sirva um lanche. Não faça coisas sofisticadas, pois além de caras, podem desviar o foco da célula. Divida a despesa entre os irmãos, ou deixe cada membro responsável por levar o lanche numa semana, para não ficar pesado para ninguém. Pode dividir também entre homens e mulheres. O lanche precisa acontecer ao término de cada célula. Amém? Agora você vai discutir com a sua célula aí. Vocês vão responder. De acordo com o Tadel de hoje, em que a minha célula precisa investir mais? De tudo que nós falamos aqui, do quebra-gelo, do louvor, da parte da edificação, do evangelismo, do engorda, o que a sua célula precisa mais investir? É para conversar com a sua célula. Aonde a sua célula realmente precisa crescer? Descobrir aonde sua célula precisa crescer? Amém? Deixa eu pegar uma célula aqui de exemplo aqui. Aonde a célula precisa crescer? Everton, pegar você, que é o líder do louvor mesmo. Fica de pé e fala aonde que vocês chegaram à conclusão e que a sua célula precisa crescer. Pode ficar de pé para falar para o pessoal. Chegaram à conclusão? Está chegando aí? Alguém já chegou à conclusão? Lá, pode falar, pode ficar de pé. Raíssa! Evangelismo. Quais células que precisam melhorar no evangelismo? Levanta a mão. Está explicado por que não está multiplicando as células. Descobrimos. Nós acabamos de descobrir por que as células não estão multiplicando. Se não existe evangelismo, não existe multiplicação. Como é que vai multiplicar se não existe evangelismo, irmão? Segunda pergunta, como minha célula pode investir mais nessa área? Como que a minha célula pode investir mais na área que a minha célula precisa mais? No caso, a maioria que falou de evangelismo. Então, vamos colocar esse exemplo. Como que a minha célula vai fazer para investir mais no evangelismo? Eu já dei sugestões. Faça uma lista de nomes. Ore, jejue, procure coisas que essa pessoa gosta, chame ela para perto, ganhe ela para você, para que na semana evangelística você possa chamá-la para ir na célula. Olha só, pastor, hoje é dia 8 de novembro? Segunda, terça de novembro, certo? Então, amanhã já é semana evangelística. Amém? Essa semana já é semana evangelística, célula evangelística. Então, vocês vão ter quantas células aí até a outra, Rodrigo? 3? São 3 ou 4 células, reuniões de célula? Oi? Dá 4 reuniões de célula para ser mais uma evangelística. Então, vamos fazer um desafio aqui? Desafio para os líderes de célula e para as células também. Vocês têm um mês para fazer o grupo de evangelismo, a lista que eu falei, das pessoas que você tem contato, para vocês orarem por essas pessoas, jejuarem por elas,
e procurarem se aproximarem dela mais ainda, para que na próxima célula evangelística vocês possam convidá-la para ir na célula. Pode ser? Amém? Aí depois, no Tadel, pastor, no próximo Tadel, depois da célula evangelística, a gente vai chamar quem é que levou visitante na célula evangelística. Tá bom? Desafio aceito? Última pergunta, agora é individual. O que eu posso fazer para que a minha célula se multiplique? O que é que você pode fazer? É individual, não é a célula não. O que é que eu posso fazer para que a minha célula se multiplique? O que é que você pode fazer? Não é para olhar para mim não, gente. Você falar para a pessoa da célula aí. Você está olhando para mim, é para falar para a pessoa do seu lado. O membro da sua célula, o que que você pode fazer? O que que eu posso fazer para que a minha célula se multiplique? Por quê? A célula é feita de pessoas, amém? Cada um de vocês. Então, cada um precisa tomar a sua responsabilidade para que a célula se multiplique. Amém? Então, que o que você se propôs nessa noite, você possa fazer em nome de Jesus. O Vitor, você conseguiu o vídeo? Tá, a gente vai assistir um pequeno vídeo e logo depois desse vídeo nós já estamos encerrado o Tadel. Amém? Deus abençoe vocês. Da 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 da.